Um assassino metódico e cruel escolhia somente vítimas femininas. Aproveitava do momento íntimo para matá-las. E o pior, picotava suas vítimas e tentava esconder o corpo. Hoje vamos falar do caso do assassino Chico Picadinho. Olá pessoal, aqui é o Alan Melo do canal Fluxo Urbano. Estamos aí no quadro Crimes Urbanos, falando de diversos crimes, já tem outros vídeos. Hoje é um caso muito pesado e também muito conhecido, é o assassino Chico Picadinho. Pessoal, eu peço por favor que só maiores de 14 anos vejam esse vídeo, porque ele tem muito detalhe sórdico e é muito pesado. Eu tentei diminuir e resumir o máximo possível, mas é um caso muito bem documentado, eu não pude deixar passar alguns detalhes. Galera, por favor, aquele que já conhece o nosso canal, eu peço aí para curtir, comentar. Se tiver alguma ideia, algum true crime que vocês queiram que a gente faça, deixa aí no comentário. Por favor, também não deixa de se inscrever, ativar o sininho e colocar todos. Tá bom, galera? Fiquem aí com o caso criminal, um mais pesado do que o outro, e hoje tá sinistro. Francisco Costa Rocha, nascido em 27 de abril de 1942, em Vila Velha, no Espírito Santo, mais conhecido como Chico Picadinho, veio de uma família destabilizada, onde sua mãe, Narci Rocha, conheceu seu pai, também chamado de Francisco, um empresário da área de exportação de café, na época muito bem sucedido. Porém, ele já era um homem casado e com 6 filhos, onde teve um caso com sua mãe. Seu pai era uma pessoa muito severa e diversas vezes até violento, onde até dizem que ele obrigou Narci a abortar os 2 filhos. Na terceira vez, nasceu Francisco, um filho bastardo e não desejado pelo pai. Chico, desde novo, tentava admirar seu pai, mas não conseguia, porque o seu pai quase não estava presente e quando estava, não lhe dava a mínima atenção. Aos 4 anos de idade, Chico, sua mãe, passaram por uma dificuldade financeira e Narci descobriu que tinha uma doença pulmonar, onde ela teve que ser tratada e internada. Seu pai, vendo toda a situação, levou ele para morar com um casal de empregados de sua fazenda. Ao passar um tempo, ele não entendia a sua situação. Nessa mesma época, ele começou a fazer diversas maldades ao redor da fazenda, onde ele vivia boa parte do tempo na mata, judiando e maltratando os animais, como galinhas, cachorros e principalmente os gatos, onde ele ouviu falar que os felinos possuíam 7 vidas. Foi aí que despertou ainda mais o seu fascínio para fazer experimento com os gatos, os afogando e enforcando em árvores, onde conseguiu o apelido de Encapetado, por fazer diversas maldades e brincadeiras de mau gosto. O casal ficava aterrorizado com o comportamento de Chico, onde ele recebia diversas surras que não adiantavam em nada. Um grande detalhe, o jovem Francisco morria de medo do escuro e fazia xixi na cama. Depois de morar por 2 anos com o casal, a sua mãe o buscou e foram morar em Vitória, capital do Espírito Santo. Logo, estranhou a convivência com sua mãe, principalmente por Narci se relacionar com diversos homens. Isso deixou com desgosto e quase não falava com ela. Francisco era uma criança muito rebelde, problemática e começou a estudar em um colégio católico, onde não se dava bem com as outras crianças e suas notas eram sempre péssimas. Ele repetiu diversas vezes de ano, onde falou que tinha até presenciado um abuso nesse colégio. Com o tempo, se tornou ateu e sempre entrava em discórdia com o pessoal do colégio, e isso o levou a abandonar os estudos. Chico, com tempo livre, ele começou a aprontar pela cidade, praticando diversos incêndios criminosos e andando à noite, procurando coisas sobrenaturais, como fantasmas e vampiros. Tentou buscar diversos empregos na adolescência, mas não conseguia parar em nenhum. Com 15 anos, seu sonho era servir na Marinha, mas nunca conseguiu realizar, porque sua mãe não o deixou viajar para Santa Catarina para estudar na escola naval. Nesse mesmo período, ele e uns amigos criaram um grupo que entravam em diversas festas noturnas, casamentos, para se embriagarem. Quando ele completou 16 anos, sua mãe e seu padrasto se mudaram para o Rio de Janeiro.
Quando ficou de maior, entrou nas forças militares da aeronáutica e foi para São Paulo. Porém, não deu certo pela indisciplina. Depois tentou entrar na polícia, mas também não conseguiu. Logo em seguida, se tornou representante de vendas e conseguia um bom salário. Entretanto, ele não conseguia alcançar as metas de vendas e, infelizmente, foi mandado embora. Logo depois, Francisco começou a trabalhar como corretor de imóveis. Recebia muito bem e tinha um horário bem flexível. Conseguiu, em pouco tempo, comprar um apartamento no centro de São Paulo. E assim aproveitava a vida boêmia em bares, usando droga, participando de diversas orgias. Ele gastava muito dinheiro com as garotas de programas e já era bem sádico na época. Um tempo depois, ele começou a dividir o apartamento com um amigo, Caio, que era um médico cirurgião. Os dois aproveitavam bastante a presença um do outro. Curtiam cinema, boas conversas, frequentavam diversos bares da região. Chico usufruía bastante do apartamento, porque Caio era casado e quase não ficava no local. E com isso, Francisco levava diversas mulheres para o apartamento. Em 2 de agosto de 1966, seus amigos o apresentaram à austríaca Margarete Suida, que era uma bailarina, massagista e tinha 38 anos. Francisco logo a convenceu a ir para seu apartamento. Segundo ele, não lembrava muito do que aconteceu. No ato sexual, ele a estrangulou com um cinto e a matou. Logo, em seguida, foi tentar entrar no banheiro, mas não conseguiu achar a chave, porque ele tinha medo que as prostitutas o roubassem. Tentou abrir a porta com uma chave de fenda, mas não conseguiu também. E antes de conseguir entrar no banheiro com uma tesoura, ele começou a picotar a vítima. Em seguida, conseguiu acesso ao banheiro e levou a vítima para lá. E acabou de mutilá-la com uma gilete, retirando seus seios e músculos. Despedaçou diversos membros e ainda tentou dar descarga com os órgãos da vítima, mas não deu muito certo. Colocou as partes em um balde. Nesse momento, segundo Chico Picadinho, bateu arrependimento. E ele se limpou e trocou de roupa. E entrou em contato com seu amigo Caio. Francisco aguardou o seu amigo no térreo do prédio. Ao encontrar o seu amigo, disse que tinha um grande problema. Seu amigo até brincou falando: se for dinheiro ou mulher, nós resolvemos isso. Porém, Chico Picadinho faz a revelação bombástica, que tinha uma pessoa morta no apartamento. E ele pede para o seu amigo não subir para o apartamento. E por enquanto não contar nada para ninguém e principalmente para a polícia. Mais tarde, seu amigo Caio vai para casa e fala tudo o que aconteceu para sua esposa, que decidem juntos entrar em contato com o amigo delegado, que leva o casal para a polícia e denuncia o crime. No dia seguinte, Chico é preso e não esboça nenhuma resistência. Já na terceira delegacia de São Paulo, é logo interrogado e confessa que não teve motivo para fazer essa atrocidade. Seu amigo Caio se tornou até suspeito e a vítima por ter sido cortada por alguém que tinha prática nesse procedimento. Mas Francisco confessou que executou todo o crime sozinho. Ele picotou a vítima porque sentia raiva das mulheres e Margarete se parecia muito com a sua mãe. Com isso tudo, Chico Picadinho foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio culposo e mais 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver. Porém, por um bom comportamento, a sua pena foi reduzida para 14 anos. Cumpriu sua prisão na colônia penal agrícola Professor Noé Azevedo, em São Paulo, até 1972. Na cadeia, ele completou os estudos e era um preso exemplar, que tinha a confiança até mesmo da direção da penitenciária. Na cadeia, ele acabou se casando com uma amiga que era descendente de russos. Francisco conseguiu sua liberdade por ser um preso exemplar e ter ótimo comportamento em junho de 1974. E só precisava se apresentar a cada 90 dias. Ele começou a trabalhar novamente no setor de vendas, mas agora pela editora Abril. Recebia muito bem pelo serviço. Assim voltou para a vida boêmia e gastava quase todo o seu dinheiro com drogas, bebidas e mulheres. Com isso, o seu casamento não estava dando muito certo.
e ele abandonou a sua esposa grávida. Morou um tempo no bairro da Liberdade, se relacionou com outra mulher, que a engravidou também, mas posteriormente terminou com ela. Já era maio de 1975. Começou a morar no apartamento de um amigo chamado Joaquim, que ficava na Avenida Rio Branco, em São Paulo. Francisco começou a frequentar a famosa Boca de Lixo, um local perigoso, frequentado por cafetões, prostitutas, usuários de drogas e até mesmo traficantes. Em setembro de 1976, Chico Picadinho conheceu a empregada doméstica Rosemi, de 20 anos, em uma lanchonete. Logo depois, foram para um motel. Lá começaram com os atos sexuais e Francisco teve a mudança de comportamento e começou a ficar muito violento. Ele a mordeu e tentou a estrangulá-la. Quando recobrou a consciência, ela viu um monstro mordendo a sua jugular. Ela conseguiu se desvencilhar dele e fugir. No meio do caminho, viu que tinha sangue escorrendo por toda a sua perna. Ficou desesperada, procurou rapidamente socorro médico e foi constatado que ela tinha sofrido uma lesão no útero por um objeto perfuro-cortante. Ela ainda estava grávida, acabou infelizmente perdendo o bebê. Dias depois, Rosemi acusou Francisco por lesão corporal gravíssima e um processo foi aberto. Mesmo assim, Chico continuou na vida boêmia. Francisco, agora mais violento, procurava relações sexuais muito mais violentas e começou a virar adepto do sadomasoquismo. No entanto, no dia 15 de outubro de 1976, ele conheceu sua terceira vítima, Ângela de Souza da Silva, que era uma garota de programa de 34 anos, que tinha denúncias contra ela de furto e roubo. Nessa noite, ela se apresentou com um nome falso, e eles beberam até o dia seguinte, e Francisco a convidou para o apartamento, pois ele sabia que poderia ficar mais à vontade, porque seu amigo Joaquim não estaria no apartamento. Quando chegaram no local, eles começaram com as relações sexuais e Chico Picadinho começou a estrangular a mulher até a sua morte. Como antes, ele planejou ocultar o corpo e levou o cadáver para o banheiro. E a colocou na banheira e começou a picotá-la em pedaços utilizando uma faca de cozinha e um serrote. Começou cortando os seios, membros, arrancando a mandíbula e retirou até mesmo os olhos da vítima. E novamente ele tentou jogar as vísceras no vaso sanitário, mas entupiu toda a encanação. Viu que não deu muito certo. Em seguida lavou as partes do corpo, colocou em um saco plástico. Todo esse processo demorou mais ou menos de 3 a 4 horas, picotando a vítima e todo esse processo bizarro. Logo após, o psicopata colocou os sacos plásticos com os pedaços da mulher em uma mala e deixou na sacada do apartamento, para seu amigo não descobrir o crime. Entretanto, ele ficou muito cansado e acabou dormindo. Só acordou com a campainha tocando diversas vezes. Era seu amigo que voltou às 3 da tarde, mas Francisco fechou a porta com uma trava interna. Não conseguindo entrar no apartamento, Joaquim vai para a casa de um sobrinho para passar o tempo. Nesse tempo, Chico escreveu um bilhete para o amigo agradecendo por tudo e foi embora. Às 6 da noite, Joaquim volta para o apartamento e encontra o bilhete. Sem suspeitar de nada, depois de um tempo ele vai até o banheiro e nota que estava todo molhado, mas limpo. Ele estranhou a situação e encontrou o feltro da enceradeira encharcado e jogado em um canto. Pegou e foi colocar para secar na sacada e acabou encontrando a mala. Ao abrir ela, encontrou diversas sacolas e achou até mesmo que eram pedaços de manequim. Porém, se lembrou do crime de Francisco e logo entrou em contato com a polícia. Um pouco mais tarde, quando Chico Picadinho volta para o apartamento para se livrar do corpo, ele encontra as autoridades no local. Sem ser visto, ele foge para o Rio de Janeiro. Ele até planejou tirar a própria vida, mas acabou desistindo. E alguns dias depois, seu rosto já estava em todos os noticiários. Isso fez Francisco viver como um fugitivo e andar às escondidas, e sobrevivendo até mesmo comendo só mariscos na praia de Caraí, em Niterói. Tempo depois, ele se encontrou com um amigo antigo de cela, conhecido como Baianinho Charlatão, que prometeu ajudá-lo para fugir do país. Porém, no dia 26 de outubro de 1976, Chico Picadinho foi preso pelo detetive Amadeu Vicente, quando foi buscar os documentos falsos para sair do Brasil. Foi levado para São Paulo, para a terceira delegacia do estado. Lá ele confessou tudo, com cada detalhe sórdido, e como matou e esquartejou a vítima.
Os advogados de defesa de Francisco usaram como defesa a insanidade mental que causava esses surtos violentos e perturbações, para considerá-lo como semi-imputável, através de um laudo que mostrava que Chico era portador de personalidade psicopática do tipo complexo. Mesmo assim, Francisco Costa Rocha foi condenado a 22 anos de reclusão, mesmo com um julgamento muito conturbado por um veredito de júri de 4 para sim e 3 para não. Em agosto de 1994, a doutora Disser Marini e uma equipe de psicólogos emitiram um laudo pelo Centro de Observações Criminológicas, comprovando que Francisco foi diagnosticado com a personalidade psicótica perversa e tinha potencial para cometer mais crimes futuramente. Então, foi recomendado para uma casa de custódia e tratamento psicológico para ser acompanhado de perto, mas foi negado pela promotoria. Contudo, 2 anos depois, com pedido dos seus advogados, ele foi para a casa de custódia de tratamento de Taubaté e está preso até hoje. Porque o criminoso não pode ser solto pelo seu alto nível de periculosidade. Nesse meio tempo, a criminóloga Ilana Kazoy teve a oportunidade de conhecê-lo e entrevistá-lo, ao lado do psiquiatra Dr. Charlie e o psicólogo Antônio de Pádua, onde ela escreveu um livro chamado Arquivo Serial Killer Made in Brasil, onde contava diversas histórias de assassinos brasileiros. Ilana conta que a primeira vez que viu Francisco foi bem surpreendente, porque o criminoso era bem articulado, ouvia música clássica, ainda pintava quadros e tinha um profundo conhecimento em artes. Primeiramente, vou tentar ser o mais imparcial possível sobre esse assunto. Até maio de 2024, a maioria dos manicômios judiciários serão fechados, por causa da decisão do CNJ, que determinou a soltura dos pacientes desses locais. Estudei bastante sobre o assunto e vi que nem todos vão ser soltos diretamente na sociedade, porém, vão ser tratados pelo SUS e o CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, e os RAPs, que são unidades de redes de atendimento psicossociais. Sei que algumas dessas pessoas podem até mesmo ser reabilitadas psicossocialmente, com uma boa supervisão psicológica, social e familiar. Ainda assim, ao meu ver, acho muito perigoso colocar esse tipo de paciente nos nossos sistemas de saúde psiquiátrico, que já é muito escasso, comprometido e com pouco investimento nessa área. Agora, minha opinião sobre isso. Espero de verdade que Chico Picadinho, Maníaco do Parque e até mesmo o Vampiro de Niterói, que já temos vídeos aqui no canal sobre ele, e muitos outros psicopatas, não volte diretamente sem o tratamento e a supervisão adequada para a sociedade. Então, pessoal, muito obrigado, primeiramente a todos que chegaram aí até o final do vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho grande, deixa essa moto abençoada passar. 2 horas da manhã e passando moto aqui no beco de casa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixe aí de comentar, tá bom? Pessoal, é um caso muito sinistro que aconteceu aqui no Brasil na década de 60 e 70 e vocês veem aí que talvez tenha uma lei que solte esses indivíduos. Vamos torcer que dê tudo certo, que nada disso dê errado, que não gere mais consequências ruins para a sociedade, porque o Brasil já tá terrível, ainda mais acontecendo esse tipo de coisa. Mas tirando esse lado de política à parte, galera, não deixa aí, por favor, de curtir, de comentar e de compartilhar para aqueles que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo. Compartilha aí num grupo que você tem, para um amigo, para uma amiga, para um parente, para um namorado ou para uma namorada, que vai estar ajudando muito o canal. Eu sinto muito não estar trazendo aí exploração sempre para vocês, porque o canal como principal aqui é exploração urbana, mas a gente está trazendo vários conteúdos aí diferenciados, trazendo coisa que a gente gosta e trazendo coisa com seriedade, principalmente os assuntos de crime, histórias de terror, que é o Anderson que traz, às vezes um game, trilha. Então nosso canal é bem completo, a gente traz bastante coisa aí interessante, como entretenimento, como informação para vocês. Galera, muito agradecido, até a próxima e segue o fluxo. Ficava aterrorizado com o comportamento. Um tempo depois, ele começou a
Já na terceira vara, da onde que quando chegaram no local, ele começar quando